A tradição tem um novo nome. Cucina Francesco. Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de novembro de 2015. Bem-vindo à TV Poços no Ar, o Jornal do Sul de Minas, na edição ao vivo, agora na parte da manhã, à noite, após o Telefatos e após a meia-noite tem as reapresentações. Você, como sempre, é o nosso convidado especial para participar, fazendo perguntas, interagindo com esta edição através do telefone 3721-6955, que já está disponível, e também através da rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Hoje nós temos aqui uma comemoração no Jornal do Sul de Minas. Estamos comemorando 4 décadas de atividades do Jornal Brand News, que lançou também essa edição especial. E nós temos aqui os convidados principais também, né? Que são, sem dúvida nenhuma, as pessoas que em algum determinado momento da vida tiveram uma inquietação, né? Que é comum a todas as pessoas que amam a comunicação social e que resolveram desenvolver um veículo de comunicação em Poços de Caldas. Agora a gente pode imaginar como foi isso há 4 décadas atrás, o tanto de desafios que foram superados, o tanto de coisas que foram vencidas, né, para poder chegar até aqui com o brilhantismo e com o profissionalismo que existe em toda a equipe composta pela Lurdinha e pelo Odair Camilo, que desenvolvem esse trabalho continuadamente. Tudo bem, Odair? Bem-vindo, Odair Camilo. Bom dia, satisfação pelo aqui. Bom dia. O meu grande amigo Hélio Scalvi, bom dia aos telespectadores, né? Nós estamos aqui com seu convite para a gente reviver alguns momentos do nosso jornal que no dia 6 de novembro, que é a data exata, estará comemorando 40 anos de publicação ininterrupta. Que beleza. Satisfação tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Lurdinha Camilo também está presente aqui, nos honrando com a sua participação. Tudo bem, Lurdinha? Bem-vinda. Bom dia, obrigada por estar aqui no seu programa, convite, que muito nos honrou. E estar sentado do lado do Hélio, meu amigo nosso de longa data. Então é um prazer redobrar. Grato aí pela disponibilidade de vocês nos atenderem e virem também comemorar com a gente. Né? Hélio Scalvi, escritor, geólogo, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, meus amigos Lurdinha e Odair. Bom dia você de casa, nessa manhã chuvosa, ligada aqui do Jornal do Sul de Minas. E uma alegria, né, poder receber o casal 20, né, da imprensa Poços Caldense, né, batalhadores, junto com a Claudinha, né, que também faz um belíssimo trabalho, que formam essa família maravilhosa e que transformaram um pequeno jornal que nasceu em 6 de novembro de 1975 num jornal lido do Brasil, no exterior. As pessoas enviam o Brand News para as pessoas que moram fora. Então é uma forma de se atualizar com o que acontece em Poços de Caldas. Zambrano, me permita mandar um grande abraço aqui para Rosângela Passos, que é vizinha da nossa amiga Cassinha Rocha, lá do bairro Bem Bastos. Ela adora o programa, não perde uma edição. Mandar um grande abraço para você, viu? E a mãe dela também, nosso telespectador, em Cabo Verde, a dona Clara Rosa. E o pessoal do Museu Histórico e Geográfico, estive lá no lançamento lá da exposição de fotografias do museu, que estão lindas, vale a pena ir ver. A Sônia, o Haroldo Gessoni e o Alexandre, grande abraço, obrigado pelo apoio de todos aí, viu? A Sônia, Haroldo, a equipe toda também recebam o meu fraterno abraço. Mas então, aí eu falei da inquietação no início, né? Eu achei essa palavra aí. E nos fale desse momento de inquietação, né? Então, há 4 décadas atrás. Era impactante também, né? É impactante, mas é para trazer essa força mesmo, de mostrar que vocês desbravaram um segmento, né? Na realidade, esse segmento do colunismo social, ele, há 4 décadas atrás, eu acredito que ele estivesse bem mais restrito aos grandes centros. Foi uma coragem, né, Zambrano? Né? Uma coragem da gente de fazer um lançamento de um jornal inédito, né, na época. Verdade. Né? Não é? Odair, conta pra gente, por favor, como é que você era professor de inglês no Instituto Brasil Estados Unidos, não é isso? Instituto Cultural. E o jornal saiu dentro do Instituto. Como é que foi? Conta pra gente aí, pros telespectadores que não conhecem ainda a história. Isso era o IBEU, né? IBEU. Instituto Cultural ICBU. Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos. A Cristina Silva, que era a diretora na época, né? E como eu havia trabalhado
com alguns cientistas que estavam na cidade participando do simpósio em áreas de radioatividade. Eu fui indicado pelo Padre Carlos, eu era professor lá. Então, numa dessas reuniões com eles, um deles me orientou, falou: Odair, por que você não faz um jornal escrito em inglês, mas diferente, que pegue a parte cultural, a parte artística e até a parte científica? Você fala muito bem inglês, então. Aquilo ficou na minha cabeça. Esse simpósio aconteceu em junho de 1975. E dali para frente, eu participava das reuniões do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos. Numa dessas reuniões, eu propus aos professores e aos alunos para se criar um jornal dentro da escola. Um jornal bem restrito à escola. E todo mundo, evidentemente, que apoiou a ideia. E com isso, eu como tive a ideia, eu tive o privilégio e também as dores de cabeça para criar o jornal. E no dia 6 de novembro de 1975, o jornal circulou pela primeira vez no palanque que estava aqui montado na Praça Pedro Sanches, com as autoridades presentes, comemorando o 103º aniversário de Poços de Caldas. E foi dali para frente, a história todo mundo conhece, né? E como é que era Poços de Caldas naquela época, 40 anos atrás? Como é que era o mercado? Como é que era a característica da cidade naquele momento? Olha, interessante que naquela época ainda existia o Conselho Municipal de Turismo. E eu era muito ligado ao turismo, sempre fui muito ligado ao turismo. E o Luiz Cardoso, que era o redator, o jornalista do Conselho Municipal de Turismo, ele produzia algumas informações turísticas. Tanto é que na primeira edição do Brand News, o jornal já saiu com uma coluna de turismo, né? Então a cidade ainda era uma cidade evidentemente turística na época. Eu aproveitei então essa deixa e fui dali para frente procurando informar também, entre os outros assuntos do jornal, o que acontecia no turismo local. Uhum. E você, Lourdinha, como é que você entrou no projeto, né? Porque era uma coisa, pelo que eu entendi, o daí estava dentro da escola, tal, em inglês. Aí como é que o jornal se transformou no Brand News? Como é que você entrou? Como é que tomou a característica familiar, né? Eu comecei mesmo para ajudar, né? Porque eu não tinha nenhuma formação jornalística e tudo, nunca tinha tido, né? E comecei a gostar, né? E a minha família começou a ajudar. Todo mês o jornal ficava pronto, nós reuníamos, né, em torno da mesa, porque a gente pegou todas as fases do jornal, desde letra 7, colar as etiquetas com colinha, né? Então, quer dizer, era uma reunião familiar. Era artesanal o jornal. Era artesanal, né? E eu comecei realmente a gostar, né, de fazer minhas colunas, e até hoje, o que eu mais aprecio no meu jornal as novidades das colunas que eu crio, né? Eu gosto muito de criar colunas e convidar pessoas realmente competentes para dar conta. Uhum. E até hoje tem dado certo, eu espero que continue. E a Lourdinha estava contando uma coisa interessante para nós aqui, né, Lourdinha? Que 3 gerações, né? Você já cobriu o casamento de 3 gerações da mesma família, né? A coluna social, Zambrano, então tem uma estrutura muito boa, né? Porque a gente faz coberturas eu fazia mais, né? Era um tempo que a coluna social era mais vista. Hoje em dia uma coluna social teve uma mudança, né? Ela é mais voltada para empresariado, né? E coisas assim que acontecem na cidade, não só envolvendo coluna social, né? Mas hoje eu tenho uma história assim que eu fiz casamento, por exemplo, da minha amiga Beth, do Homero Junqueira de Abreu,
cobri, fiz a cobertura do casamento dela, da filha dela e da neta dela. Então, quer dizer, o jornal acompanha 3 gerações de uma família, né? E ele vai muito para fora também. As minhas amigas leem, recebem o jornal e depois manda para os filhos que estão morando em outros lugares, né? Existe uma Então, expectativa mensal em um grande segmento da sociedade, das pessoas, de aguardar a chegada de uma nova edição do Jornal Brand News, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu quero saber de vocês, quando foi o momento de incluir dentro do editorial, ou desenvolver um editorial específico dentro do veículo de comunicação a respeito do turismo? Como é que foi? Olha, na verdade, a gente jamais pensou nesse assunto, né? Logo, acho que 2 ou 3 anos após, eu recebi um convite da diretoria da VASP. Então, a VASP era uma empresa aérea que estava surgindo e com grande potencialidade. Aí, os diretores da VASP me convidaram para participar de um fan tour com outros jornalistas do Brasil. E esse fan tour foi direcionado a Florianópolis e depois a uma cidadezinha pequena perto de Florianópolis, Caldas da Imperatriz. E dali eu fiz então a matéria correspondente a essas 2 cidades. E teve repercussão, porque eles acabaram gostando do meu trabalho e tal. E daí seguiu uma série de convites para a gente participar nesses fan tours, né? Aí conhecemos primeiramente, é lógico, o Brasil todo, né? 25 estados até então. Depois partimos para a área internacional e assim os convites se sucederam. E hoje são praticamente 261 viagens internacionais em 57 países dos 5 continentes. Uma coisa que eu jamais, em tempo nenhum, eu poderia imaginar que eu fosse conhecer. E através do jornal, isso foi possível. Vamos continuar falando disso no próximo bloco, na continuidade do programa. Se você quiser também participar, fazer uma pergunta aqui para o nobre casal, vamos aproveitar então. O nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. E na rede social você pode participar através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. No próximo bloco a gente faz uma breve entrevista com a escritora de ficção científica Mel Cavicchini. Ela está no Rio de Janeiro, nós vamos conversar com ela. Voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana.
Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Migoto Joias e Relógios. Vendas e concertos. Fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214, Centro. Poços de Caldas. 3537218071. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados. Atividades extracurriculares. Infraestrutura completa. Material didático com metodologia inovadora. Instituição de destaque no Enem 2015. Programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom. Venha conhecer. De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta manhã de terça-feira, dia 3 de novembro, depois do feriado aí, né? Hoje entrevistando Lurdinha e Odair Camilo, casal fundador aqui do Jornal Brand News, que completará no dia 6, no aniversário de Poços de Caldas, 40 anos de atividades. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos ao Rio de Janeiro conversar um pouco com a escritora Mel Cavicchini. Ela trabalha com ficção científica, vamos dizer, é um segmento um pouco diferente para mulheres escreverem. Tudo bem, Mel? Como foi para você descobrir essa experiência e qual as suas principais fontes de inspiração para desenvolver esse trabalho no campo da ficção científica, da literatura, né? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Mel. Satisfação ter você aqui com a gente. Obrigada, é um prazer. Bom, as minhas inspirações foram vários autores de ficção científica, entre eles o Asimov, que ele tem aquela série Fundação, ele também escreveu Eu, Robô. E eu gosto muito também do George Orwell. Ele escreveu bem distópico, e outras distopias também. Eu sempre gostei bastante de ficção científica em geral. Eu fui influenciada pelos meus irmãos, que sempre leram bastante ficção científica. Então eu leio desde nova, comecei com Júlio Verne, e aí depois eu fui indo para outros autores que discutiam bastante sociedade, bastante mudanças e como a gente lida com tecnologia, com ciência. Isso acabou me influenciando bastante. Então, quando eu comecei a escrever meu livro, eu coloquei bastante de ciência no livro, bastante de política e mudanças sociais. Então, essas são as minhas influências para poder escrever o Caso 21. O Caso 21, né? É um tema interessante e lida também com temas de extraterrestres, né? Tem algo nesse aspecto também que você explora. E certamente a ficção científica ela permite a pessoa submergir no mundo de imagens criadas e direcionadas pelo autor. E para você, como é visualizar o que você está escrevendo? Você tem essa, vamos dizer, essa prática assim, de criar uma imagem e transpô-la para o papel? Ah, sim, com certeza. Eu acho que quando a gente está escrevendo, a gente tenta passar aquilo que está na nossa cabeça, aquele nosso sonho, para o papel, para as pessoas conseguirem enxergar aquilo que a gente está enxergando. Não necessariamente as pessoas vão enxergar necessariamente o que a gente enxergou na nossa cabeça, né? Cada um interpreta do seu jeito o que está lendo. E isso é o máximo, porque cada um tem a sua imaginação, cada um consegue ver o alienígena, por mais que eu descreva ele de uma forma, ver ele como a sua mente imagina que seria um encontro
alienígena aqui no Brasil. Então, na realidade, quando eu estava escrevendo, eu descrevi de certa forma, e quando algumas amigas minhas leram para me dar opinião, elas tinham entendido da maneira delas, e isso é fantástico, assim, da literatura em geral. Eu ainda não li o livro, mas eu quero ler e imaginar um disco voador circulando ali, a estátua do Cristo Redentor aí no Rio de Janeiro, vai ser impactante, né? Um visual diferente. Você vai gostar, espero que goste. Espera aí, nós temos um participante aqui, o Hélio Scalva, ele colabora com a gente, quer fazer uma pergunta para você. Tá bom. Oi, bom dia. Eu queria saber o seguinte, na região aqui do sul de Minas, tem Varginha, que é famosa pela ocorrência de ETs, enfim, né? E Poços de Caldas também, que já foi citada no passado aí, que em função da radioatividade teria urânio, alguma coisa a ver, urânio, né? Eu queria saber se futuramente pode pintar uma obra sua que passe, as coisas ocorram aqui no sul de Minas. Tendo o sul de Minas como cenário, né? Eu espero que sim. Realmente seria um cenário bem ideal para a obra. Havendo continuação, quem sabe ele passa por aí também, o meu ET, o 21. Mel, e o seu livro está editado, já fez o lançamento e agora está já em distribuição, né? O Caso 21, não é isso? Exatamente. Disponível nas principais livrarias, pela internet, quem quiser comprar tem essa facilidade. Isso, na Livraria Cultura, na Livraria da Travessa principalmente, que eles estão disponíveis na venda online também. Legal. Mel, foi uma satisfação falar com você, é muito legal realmente ter essa interação aí, principalmente com esse pessoal que produz literatura no Brasil, eu gosto muito, é sem dúvida nenhuma uma grande satisfação. E o convite, o Hélio já fez aqui entre linhas, né, mas vamos deixar mais claro, você é convidada a vir a Poços de Caldas, conhecer aqui a nossa região do sul de Minas. Obrigada. Carioca, quando vem aqui, gosta muito, viu? Sem dúvida nenhuma. Então tá bom. Grato, sucesso para você, boa sorte, felicidades. Obrigada, um abraço. Tudo de bom. Então tá bom, então vamos voltar aqui ao nosso assunto com o casal Odair e Lourdinha Camilo, né? Interessante, a gente estava falando, material impresso também, né? Estamos hoje no segmento da impressão. Agora, no bloco anterior, no final do bloco anterior, estávamos falando a respeito aí das viagens, né? Uhum. E tem algum caso pitoresco, alguma coisa assim que tenha marcado a memória de vocês durante esses 57 países visitados aí? Posso falar? Não, você conta um, ela conta outro. Ela, inclusive, até elogio a ela, porque isso deve fazer mais ou menos 18 anos. Eu estava no meu escritório, quando eu recebi um fax, naquele tempo não tinha e-mail ainda, não era muito utilizado, me convidando para conhecer o Havaí. Quando eu recebi, falei, puxa vida, um convite bacana e tal, mas o convite era individual, era só para mim. Quando eu vi que era individual, falei, puxa vida, a minha esposa, a Lourdinha, o sonho dela é conhecer o Havaí. Né? Como é que eu faço? Na mesma hora eu falei, é uma jornada ou vai ou racha, não sei. Alguma coisa deve acontecer. Eu respondi falando, infelizmente, eu não vou poder atender o seu convite, porque eu só viajo com a minha esposa, que ela é jornalista. Fechei e mandei. Falei, agora vamos ver o que acontece. Aí passaram-se 2 dias, 3 dias, nada da resposta. Quando foi no 4º dia, eu recebo o retorno do fax. Falou, não, tudo bem. Nós vamos aceitar a sua esposa também como participante do Fantour. Era um Fantour muito restrito, porque eram somente 10 jornalistas do mundo. Eu era o único brasileiro convidado. Bom, a gente não pode estender muito aqui, mas você sabe que eu consegui essa façanha porque eu achei que a minha esposa, a Lourdinha, se interessaria muito mais pelo Havaí do que eu. Tá vendo? Isso agora, é amor, hein, Lourdinha? Tá vendo? Agora, o mais interessante veio depois, que após eu ter feito a matéria que eu dediquei, na época, todo o caderno de turismo ao Havaí, eles gostaram tanto que 6 meses depois eles estiveram no Brasil, trazendo toda a equipe de artistas, dançarinos, a gastronomia, e se apresentaram durante uma semana
no Mofarrege, em São Paulo. Nossa, que chique. Que legal. Aí o diretor lá também me convidou, falou, daí nós vamos realizar esse evento em São Paulo e você é nosso convidado para participar também. Bom, é evidente que eu participei, né? Eu e a Lourdinha fomos uma noite ao Mofarrege, jantamos, assistimos ao show. Que bacana. É uma coisa interessante, né? Vocês funcionam um pouco como embaixadores do Brasil, né? Levando a cultura brasileira, levando o nome de Poços de Caldas, né? Isso é tão importante, né? Às vezes a gente não valoriza, né? As pessoas, políticos principalmente, não valorizam essas coisas que deveriam ser valorizadas, né? Porque o nome de Poços de Caldas está envolvido e é sempre muito importante, né? Um casal simpático e realiza um trabalho fantástico, né? Então de parabéns. E nós temos, assim, quando nós viajamos, nós temos geralmente guias, né? Nos esperando nas cidades que a gente vai. E os guias, eles gostam de mostrar a parte cultural pra gente. E quando sabe? descobre que é brasileiro, o que fala? Pelé, Ronaldinho. Romário. Romário tem... Eu fui no país, Romário é mais lembrado do que Pelé. Puxa, interessante. É verdade. Legal. É tempo da gente fazer um breve intervalo. Tem aqui até uma participação, se você quiser também ligar, fazer alguma participação, emitir alguma opinião sobre os assuntos que foram abordados, ou ainda fazer uma pergunta para o casal. Nosso telefone é o 3721-6955 e na redação a nossa equipe já está aguardando a sua participação. Na rede social o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Já está feita a publicação, é só você participar. Voltaremos em instantes. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair para uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Vila Mogi, seu café com mais sabor. Quer fazer um mundo melhor? Faça a Univas. Inscrições abertas para o vestibular 2016 até 5 de novembro. Provas 15 de novembro. Medicina com seleção pela nota do Enem. Este ano com 2 novos cursos: Letras e Gastronomia.
Inscrições pelo site www.univas.edu.br. Central de atendimento 0800 039 0010. Univas, excelência em ensino, formação para a vida. Festeja! O melhor festival de música sertaneja do Brasil chega a Poços de Caldas, dia 5 de novembro, com os maiores artistas da atualidade. Henrique e Juliano. Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e Marcos e Belucci. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagar. Vila Bagás. Fui do time que puxa a cadeira pra você sentar e abrir a... Venha festejar com a gente. Festeja, dia 5 de novembro, véspera de feriado. Apoio TV Poços. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo nesta manhã e à noite tem as reapresentações, então você pode participar através do telefone 3721-6955 e também através da rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas, dando um curtir na nossa página, você participa. Gustavo Bonafé mandou a participação dele aqui, dizendo o seguinte: bom dia, Zambrano, quero mandar um forte abraço a Lourdinha, a Cláudia e ao Odair. Todos exemplos de empreendedores de impacto positivo na sociedade. 40 anos de história não é para qualquer um. E atingir essa marca mostra o potencial e o sucesso do Brand News. É um prazer poder fazer parte dessa equipe, que venham mais 100 no mínimo. Um abraço, Gustavo Bonafé. Obrigada, Gustavo. E ele toca num aspecto muito interessante, né, que é exatamente essa questão da sobrevivência. É claro que a época era outra, né, 40 anos atrás, mas hoje as pessoas abrem empresa, muitas delas com expectativa de sobrevivência de 5 anos, né? Muitas não conseguem passar disso. O nosso Brand News, estamos contando com o Gustavo, como um colunista. Sim. E temos tentado trazer pessoas jovens, né, para mostrar outra característica do jornal. Dentro dessa linha, Lourdinha, eu queria saber o seguinte: como é que vocês veem, você e o Odair, enxergam a era digital, né? Porque ela chegou hoje em dia, todos os jornais de grande circulação no país têm a sua versão digital. O Brand News já tem a sua também, né? Vocês já começaram esse processo. Você acha que o jornal, no papel, ele ainda tem muito tempo? As pessoas parecem que, principalmente da nossa geração, gostam muito do papel, né? Do jornal. Eu, por exemplo, adoro ler o jornal, ler a minha revista ali na mão, né? Eu não tenho muito hábito ainda de internet. Como é que vocês enxergam isso? Eu vejo o jornal escrito como uma tradição que ainda vai durar muito, sabe, Hélio? Porque não é todo mundo que gosta da internet, gosta da era digital, mas tem o prazer de sentir o jornal na mão, né? Eu acho que o jornal lido, eu acho que ele traz mais, não é informação, mas um prazer maior da leitura. Então, eu acho que ainda nós vamos caminhar bastante no jornal escrito, né? Nós temos bastante e o jornal escrito, né, Lourdinha, ele tem uma perenidade, né? Ele tem um tempo, porque eu ouvi a Claudinha outro dia no outro programa falando sobre isso, né? As pessoas passam para o vizinho, passam para o outro, fica ali no consultório. Muitas vezes a gente chega no consultório médico, está lá um Brand News de um ano atrás e ele é extremamente atual, né? As coisas que você lê lá são extremamente atuais, então é muito gostoso. E gente jovem como o Gustavo, né? Sim, querendo, acrescenta, né? Muito. Né? Acrescenta o nosso jornal, né? Vamos voltar para o assunto das viagens. O Ed fez uma pergunta que foi interessante no intervalo a respeito de culinária, né? 57 países, certamente vocês se
depararam com algo estranho pela frente. Como é que foi isso daí? Nós tivemos na Tailândia também, né? Mas o Tailândia ardeu a boca. Muita pimenta. Tailândia, eles comem tudo que anda, né? Passou de 1 quilo, andou, eles comem, né? É verdade. Então nós tivemos essa experiência, né, que eu achei até interessante. Mas no caso específico da Coreia, foi quando o Wagner Canhedo, né, o diretor da VASP, iniciou aquele voo São Paulo-Seul. E ele convidou 30 jornalistas brasileiros para participarem da primeira viagem. E eu estava incluso nessa viagem. Chegando lá em Seul, no dia seguinte, evidente, na hora do almoço, ele nos levou para um restaurante típico coreano. Muito bonito, assim, no alto de uma colina, aquela arquitetura deles lá, muito bonita. Então, mas a mesa rente ao chão, né? Aí todo mundo sentou lá, tal. Perninha cruzada? Hã? Sentou no chão de perninha cruzada? Em cima de uma almofada e perninha ali, esticada. Bom, aí depois de 15 minutos ninguém aguentou mais, né? Aí nós chamamos o filho do Canhedo, que acompanhou a gente na viagem, falou, não vai dar. Nós não estamos acostumados, né? Aí montaram uma mesa especial. Nessa mesa especial, uma mesa comprida, havia 3 ou 4 buracos na mesa. Todo mundo estranhou, falei, para que será? Bom, dali a pouco, vem um dos garçons, enfia dentro do buraco, encaixado, um cone cheio de carvão em brasa. E assim sucessivamente. Daí a pouco chegou o outro garçom, colocou uma grelha côncava, furada. Daí a pouco chega o terceiro garçom com a carne, uma carne compridinha assim, cortada direitinho e tal, e colocou na grelha e tal. Dali a pouquinho, aquele cheiro gostoso, né? Todo mundo se regalando. Barbecue. O cheiro estava excelente. Bom, fim de conversa. Comemos muito bem, tal, e voltamos. Saborearam as carnes? Saborearam as carnes? Muito gostoso, muito gostoso. Chegando no hotel, aí numa reunião, todo mundo elogiou. Que bom, você levou no restaurante gostoso lá, uma carne especial. Nós vamos ter uma reprise desse almoço, desse jantar. Não, tudo bem, se vocês gostaram, nós voltamos. Mas vocês sabem, aí ele falou, vocês sabem que carne vocês comeram? Eu falei, ninguém. Ninguém falou, não, ninguém tem ideia, mas vocês comeram carne de cachorro. Aí foi aquele impacto, né? Foi impacto. Todo mundo começou a falar, até fingir que estava passando mal. Mas foi uma experiência interessantíssima. E você, Lurdinha, com relação ao Oriente Médio, né? Vocês estiveram em vários países, como é que a mulher lá, com relação à burca, com a utilização dos trajes, né? Os ocidentais não estão acostumados. É uma coisa assim, tão reprimida, sabe? Que a gente fica... Eu fiquei assim, abismada, que nós estávamos em Abu Dhabi, tínhamos acabado de sair de uma mesquita, e tinham 4 senhoras sentadas assim num banco, elas não tiram fotos, sabe? Elas não permitem, sabe? Porque elas ficam extremamente envergonhadas e cobertas. Inclusive, nessa mesquita, eu tive que vestir uma burca também para entrar, né? Porque eles não permitem, sabe? De maneira nenhuma. E é extremamente difícil fotografar uma mulher, sabe? Sim. Mesmo em Dubai, né? Perigoso, inclusive, dependendo do lugar, né? Aí é extremamente difícil. Elas são mesmo muito retraídas, sabe? Aquela coisa de o marido, sabe? Com certeza. Deve ser punido se deixasse fotografar. Sabe? Então, numa viagem que nós íamos voltando, né? De uma vez a primeira vez que nós fomos de Dubai, elas entraram 5 casais, né? No voo,
Sentada, elas passaram a noite inteira, não jantaram, não levantaram para ir no banheiro, sabe? Passaram a noite inteira sentada, com o rosto coberto. Então, eu falei, meu Deus, né? Como é que pode uma cultura ser tão atrasada, né? Você quer falar, mas vai cortar depois. Mandar um abraço para a Claudinha, que não pôde estar presente aqui, né? E parabéns pelo trabalho dela. Lembrar que o Odair foi secretário de turismo, né? E tem uma coluna no jornal Pegando no Pé que eu adoro, né? Quer dizer, realmente fala das coisas importantes que precisam ser aceitadas nessa cidade. Verdade. Eu quero... Infelizmente, o nosso tempo acabou e, sem dúvida nenhuma, deixa à vontade demais, né? Eu fiz, pelo menos, uma lista bem maior de perguntas aqui para fazer para vocês. Mas eu quero agradecer de coração a presença, a disponibilidade de vocês virem participar dessa edição. Desejo que esse tempo desse jornal se multiplique, se amplie e realmente faça cada vez mais sucesso. Obrigado, Odair, obrigado, Lourdinha, obrigado, Hélio. Me despeço, mandando um abraço também para a Cláudia. Desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.